Salve, salve, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza? Nesta quinta aula de Fisiologia, nós entraremos definitivamente agora no transporte através das membranas. Nas duas últimas aulas passadas, eu falei do comportamento dos líquidos dissolutos na célula e do equilíbrio eletroquímico na célula. Tudo aquilo foi necessário para que nós possamos agora entrar nessa parte de transporte através das membranas. E o que eu vou tratar com vocês nessa aula em relação ao transporte? Eu vou falar da difusão simples, do transporte passivo, que é a difusão facilitada por proteína carreadora e por canal iônico, e por fim, terminar falando do transporte ativo. Vamos começar então falando da difusão simples, que é o transporte na qual moléculas lipofílicas transitam livremente pela membrana plasmática sem auxílio de proteínas transportadoras. Vamos ver um exemplo de como isso funciona. Então vamos colocar aqui uma membrana hipotética. Na parte superior nós temos o meio extracelular e na parte inferior nós temos o meio intracelular. E vamos colocar aqui algumas substâncias que são sabidamente lipofílicas, por exemplo, alguns hormônios esteroides, como por exemplo testosterona, progesterona, o oxigênio molecular e o colesterol. Como essas moléculas elas têm a mesma característica do que a membrana plasmática e elas são capazes de se difundir por um meio lipofílico sem gasto de energia, essas moléculas elas transitam livremente para dentro ou para fora da célula sem gasto de energia, por decorrência disso que eu falei para vocês. Elas têm a mesma constituição hidrofóbica, ou seja, lipofílica, da membrana citoplasmática. Por isso que elas transitam sem nenhum gasto de energia. E existem algumas etapas limitantes para esse transporte. A única etapa limitante é a concentração do produto no meio. Então veja, se a concentração desse produto lipofílico estiver maior, a taxa de transporte dele através das membranas também vai ser maior. Logo, se a concentração for menor, a taxa também diminui. Não tem nenhum outro interferente, porque eles não precisam de nenhum carreador para fazer com que os mesmos sejam transportados. E falando agora do transporte passivo. O transporte passivo é o transporte na qual moléculas hidrofílicas transitam através da membrana plasmática por intermédio de uma proteína carreadora sem gasto de energia. E nós temos dois tipos aí de transporte passivo. Nós temos um transporte mediado por carreador, na qual vai transportar moléculas pela membrana que possuem características neutras, e mediado por canal, que vai transportar moléculas que possuem carga, seja positiva ou seja negativa, através das membranas. E esse transporte sempre ocorre a favor do gradiente de concentração. Isso vale para moléculas não carregadas e carregadas, e gradiente eletroquímico, que é para moléculas carregadas. Esses dois pontos foi aquilo que nós vimos aí nas aulas passadas. Então, como é um transporte que não tem gasto de energia, ele tem que sempre ir a favor dos gradientes de concentração e eletroquímica. Então vamos ver um exemplo aqui de transporte passivo. Vamos supor aquela mesma ocasião que nós temos o meio extracelular e o meio intracelular e uma membrana plasmática. E vamos supor a molécula de glicose. A molécula de glicose é uma molécula extremamente hidrofílica. Mas, por ela ser pequena, ela consegue difundir através da membrana. Porém, pelo fato dela ser hidrofílica, ela difunde extremamente pouco. É uma concentração praticamente irrisória e que não perfaz as necessidades basais de uma célula qualquer. Para que a glicose seja capaz de entrar na célula, existe a necessidade de um transportador, aí denominado de GLUT, que é do inglês Glucose Transporter, ou transportador de glicose. Esse transportador de glicose ele vai servir como se fosse um poro para a entrada da glicose. Dessa maneira, ela não precisa vencer a barreira lipofílica da membrana plasmática e consegue ser transportada com grande facilidade através das membranas. Isso é um tipo de transporte mediada por carreador. Vamos ver agora um exemplo mediado por canal iônico. Vamos pegar, por exemplo, o íon sódio. O íon sódio ele possui um tamanho menor do que a molécula de glicose. Porém,
se ele for tentar passar pela membrana citoplasmática, ele é barrado e não consegue passar. Por quê? Porque moléculas carregadas, elas apresentam uma hidrofilicidade muito grande. E essa hidrofilicidade tamanha impede qualquer molécula carregada de passar por difusão simples através das membranas. Da mesma maneira que acontece com a glicose, o sódio também tem o seu transportador, que é denominado de canal de sódio. E o sódio ele vai ser transportado do meio extracelular para o meio intracelular também sem gasto de energia, porque isso é a favor do gradiente de concentração e a favor do gradiente eletroquímico, coisa que eu já mostrei para vocês na aula passada, tá certo? E as proteínas carreadoras e os canais iônicos podem transportar os solutos tanto para dentro como para fora da célula de diferentes maneiras. Nós temos 3 maneiras diferentes de transporte das moléculas através das membranas. Vamos colocar aqui novamente uma membrana citoplasmática para a gente mostrar os exemplos. E o primeiro exemplo é o exemplo uniporte, na qual uma proteína transporta apenas uma única molécula para dentro ou para fora da membrana citoplasmática. Também temos o tipo de transporte denominado de simporte, na qual 2 moléculas são transportadas em conjunto para fora ou para dentro da membrana citoplasmática. E por fim, nós temos o antiporte, na qual uma molécula é transportada para dentro da membrana citoplasmática, juntamente com outra molécula que é transportada para fora. É como se fosse uma troca de moléculas que estão do lado de dentro para o lado de fora. Tá ok? E quais são as etapas limitantes do transporte passivo? Nós temos a concentração de produto no meio, que é aquilo também que eu já mostrei para vocês na difusão facilitada. E além disso, nós temos também a ativação do transportador. Veja, se o transportador estiver com o seu poro de transporte da molécula fechado, não importa o quanto se aumente a concentração daquela molécula, ela não irá transitar para dentro da célula ou para fora. Da mesma maneira, se esse transportador não estiver disponível na membrana citoplasmática, isso também é uma etapa limitante para o transporte das moléculas que não necessitam de gasto de energia para serem transportados. Beleza? E para terminar, falando do transporte ativo, é o transporte de íons ou moléculas não carregadas através da membrana plasmática por intermédio de proteínas carreadoras com gasto de energia. Este transporte acontece contra o gradiente de concentração e gradiente eletroquímico. Bom, como eu falei para vocês que existem as moléculas que são transportadas a favor do gradiente de concentração, em muitas ocasiões a célula precisa expulsar determinadas moléculas ou íons do seu interior, porém a concentração dessa molécula no meio externo está muito maior do que no meio interno. Então, para isso acontecer, a célula desprende energia para realizar esse processo. Vamos pegar mais um exemplo aqui para a gente explicar isso daí. Vamos novamente supor o meio superior, o meio extracelular, e o meio inferior, o meio intracelular. Vamos colocar aqui a bomba de sódio e potássio, também conhecida como sódio e potássio ATPase. Vamos colocar as concentrações de sódio e de potássio dentro e fora da célula. Se nós repararmos, conforme nós vimos na aula anterior, a tendência natural do sódio é entrar dentro da célula, porque o gradiente de concentração do sódio é maior do lado de fora do que do lado de dentro, e o potássio tende a sair, porque o seu gradiente de concentração é maior do lado de dentro do que do lado de fora. A mesma coisa vale para o gradiente eletroquímico. Mas observe o seguinte, a bomba de sódio e potássio, ela vai fazer com que o potássio entre para a célula e o sódio saia da célula. E isso vai contra um gradiente eletroquímico e de concentração. Desse modo, esse transporte ele é altamente desfavorável. Para que ele ocorra, é necessário fornecer energia ao sistema. E quem fornece a energia é o ATP. A hidrólise do ATP pela bomba de sódio e potássio, transformando-o em ADP, vai ganhar energia o suficiente para quebrar a barreira do gradiente de concentração em eletroquímica. Dessa maneira, o potássio que está do lado de fora entra na célula e o sódio que está dentro da célula sai dela. Isso
tudo contra o gradiente de concentração. E semelhante ao transporte passivo, no transporte ativo também existem as diferentes maneiras de transporte. Como eu falei para vocês, o uniporte, que é em um único sentido, pode ser para dentro ou para fora. O synthport, que é duas moléculas sendo transportadas, seja para dentro, seja para fora. E o antiport, que é uma molécula para dentro e uma molécula para fora, na mesma proteína. E lembre-se, o transporte ativo é sempre com gasto de energia. E para terminar, quais são as etapas limitantes do transporte ativo? A mesma coisa, a concentração do soluto no meio. Se a concentração dele estiver reduzida, o transporte também é reduzido. A ativação do transportador, como semelhante àquilo que eu mostrei para vocês no transporte passivo. Se o transportador não estiver ativado, não ocorre transporte, independente da concentração do soluto. E também tem uma última coisa, que é a energia disponível para o transporte. Então veja, o transportador ele pode até estar ativado com o seu ligante ali. Porém, se a célula não tiver ATP o suficiente para ativar esse transportador, independentemente dele estar ativado ou não, a energia não será fornecida para promover esse transporte. Dessa maneira, as moléculas não serão transportadas através das membranas que vão contra o gradiente de concentração e eletroquímico. Beleza? Bom, novamente foram essas referências que eu utilizei para essa aula. Eu coloquei o Alberts aí, o livro de Biologia Molecular da Célula, porque algumas informações sobre o transporte de moléculas estão nesse livro, então eu coloquei ele aí como referência. Espero que vocês tenham gostado dessa quinta aula aqui de Fisiologia. Se vocês gostaram, deem joinha, me ajudem a divulgar os vídeos. Cada joinha que vocês dão no meu vídeo, compartilham ele, mais o YouTube me enxerga. E participem também da página da Escola de Ciências da Vida e do grupo da Escola de Ciências da Vida. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestões, me escrevam lá, tá ok? Então é isso aí, forte abraço a todos e fiquem todos com Deus.